Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Meus irmãos, hoje nós estaremos começando uma série sobre parábolas de Jesus, e nós vamos ler este texto, capítulo de número 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24. Amém? Está escrito: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Senhor Deus, mais uma vez em oração, nós pedimos ao Senhor que nos abra a porta da palavra, que o teu Espírito, na noite deste dia, tenha livre curso em nosso meio, e que sonde os nossos corações, e que venha trazer a revelação da tua palavra para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Os obreiros, se chegar mais crianças, vocês podem conduzi-los, tá ok? Amém? Meus irmãos, nós estaremos hoje começando essa série sobre parábolas de Jesus. Vocês observaram que nós lemos um texto que ele vem seguido de uma outra parábola, e ele também é antecedido por uma outra parábola. Isso já nos dá a entender que nós não usaremos a forma cronológica na qual as parábolas foram utilizadas. Nós separamos as parábolas de acordo com os livros. Por exemplo, Mateus, ele escreve 11 parábolas, ele registra 11 das 40 parábolas que Jesus disse nos seus 2 anos e meio de ministério, nos seus 3 anos e meio de ministério. Mateus, ele sozinho, sem os outros 2 evangelhos, lembrando os irmãos que João, o evangelho segundo escreveu João, não tem nenhuma parábola. As parábolas estão nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos semelhantes, iguais. Aleluia! Porém, existem algumas parábolas que só Mateus ele deixou registrado. O evangelista Mateus, ele registra 11 das 40 parábolas. Marcos, ele registra 2 e Lucas 17. Sozinhos. Depois nós vamos encontrar, por exemplo, Mateus e Lucas escrevendo a mesma parábola. Três dessas 40 parábolas são escritas pelos 2. Depois nós vamos encontrar também, aleluia, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, registrando 7 das parábolas que Jesus deixou, aleluia, como forma de instrução e de ensinamento. Nós vamos de livro por livro e sem usar a forma cronológica, porque, aleluia, as parábolas têm em si ensinamentos pessoais, ensinamentos gloriosos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Se os irmãos observarem, por exemplo, esta parábola, ela começa no versículo 13, aleluia. No versículo 13 nós vamos encontrar Jesus proferindo 4 parábolas. Ele fala, louvado seja Deus, a parábola do semeador,
Depois ele vem e nos dá a parábola do trigo e do joio. Depois ele vem e nos fala sobre a parábola do grão de mostarda. Depois ele vem e nos fala sobre a parábola do fermento. Essas 4 parábolas, elas foram proferidas no mesmo cenário. A Bíblia diz que Jesus sai da sua casa e vai à praia, ao mar da Galileia, e se assenta junto ao mar. E a Bíblia nos diz que Mateus, ele registra isso. Mateus, ele diz que uma grande multidão começa a rodear Jesus. Quando Jesus observa esta grande multidão, a Bíblia diz que Mateus diz que Jesus entra num barco, e deste barco ele começa a falar e a ensinar as parábolas, que, como nós dissemos semana passada, foi um dos meios utilizados por Jesus para falar com seu povo. Deus usou métodos e meios, e as parábolas foram ferramentas grandiosas, aleluia, como instrumento para que o Senhor pudesse revelar ao seu povo a sua vontade. Também nós vamos observar que existem algumas poucas diferenças, não nesta parábola, como disse aos irmãos, só Mateus registrou ela, aleluia, mas quando os 3 evangelistas registram as 7 parábolas juntos, vocês vão ver algumas diferenças. Por quê? Cada um endereça o evangelho para um grupo de pessoas, e a Bíblia vai nos mostrar pela sua linguagem que Mateus, ele escreve o evangelho de Mateus direcionado aos judeus. O tema do evangelho de Mateus é o rei. Ele usa 40 textos do Antigo Testamento para mostrar para os judeus que Jesus era o Machia, era o Messias, o enviado, aleluia. E é interessante, louvado seja Deus, a gente fazer esta colocação, porque muita gente tem dúvidas a respeito do porquê que se diferencia às vezes uma passagem de outra, uma parábola de outra, e vocês vão ver que, aleluia, conforme o evangelho foi endereçado a um povo, havia um alvo diferente, mas o contexto é tudo a mesma coisa e não há diferença. Louvado seja Deus. Como nós estávamos dizendo aos irmãos, a parábola, ela é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. A parábola, ela foi uma ferramenta usada por Deus, que usou a questão cultural, que usou símbolos, que usou figuras, que usou alegorias para nos dizer algumas realidades. E aí muitas vezes a gente se pergunta, por que Jesus usou parábolas? Jesus sempre foi muito direto. Por que Jesus usou parábolas? Eu separei este texto para começar pela parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, porque antes desta parábola, quando Jesus começa a falar sobre a parábola do semeador, os discípulos indagam Jesus. Ele diz, por que o Senhor fala com este povo por parábolas? E a resposta de Jesus é algo tremendo. Mateus capítulo 13, versículos 13 ao 16, está escrito, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Uma das razões de Jesus usar parábolas foi a ausência de compreensão de algumas verdades bíblicas.
aleluia, o povo que Jesus começou a falar e a interagir, tinha dificuldade de entender a mensagem que ele estava pregando. Aleluia, as pessoas tinham dificuldades de compreender uma mensagem que os discípulos entenderam de forma fácil. Aleluia, se os irmãos observarem, louvado seja Deus, em Mateus 13:16, a Bíblia diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Jesus estava dizendo: as pessoas que eu estou pregando, estou ensinando, eles veem, mas não compreendem, eles ouvem, mas não entendem. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: vocês, eu tenho falado e vocês têm visto, vocês têm ouvido. Louvado seja Deus. E é interessante isso, irmãos. Por que muitas vezes Deus usa exatamente parábolas? Na semana passada nós fizemos uma citação de 10 parábolas no Antigo Testamento, e uma delas foi linda, num momento muito difícil para Israel, quando Davi cai em pecado, que ele adultera e ele comete um homicídio. A Bíblia diz que o profeta Natã, quando vem com a mensagem revelada a Davi, ele não vem de forma direta, ele não chega em Davi, bota o dedo na cara dele, diz: tu é adúltero, é homicida, e a partir de hoje Deus vai fazer um reboliço na tua casa. Ele não faz isso, aleluia. O que o profeta faz? Ele chega com uma parábola, e nesta parábola ele traz à tona um sentimento de justiça que Davi tinha. Davi sempre foi conhecido por ser muito justo, e fato é que quando ele começa a contar a parábola, aquilo mexe com o senso de justiça de Davi, ao ponto de Davi dar a própria sentença para um ato que ele mesmo cometeu. Os irmãos vão lembrar que o profeta chega a Davi e começa a contar: ó rei, chegou na cidade um viajante, e na cidade tinha 2 pessoas, um fazendeiro muito rico e um outro muito pobre. O fazendeiro tinha muitas cordeiras e o pobre só tinha uma, que bebia no seu regaço, dormia do lado da sua cama, e ele era apaixonado por essa cordeira. Mas o fazendeiro, ele veio à casa deste homem pobre, tomou a sua cordeira, matou ela, fez uma comida, deu para o viajante, e o pobre homem ficou sem a cordeira. O rei, quando ouviu esta mensagem, ele disse: digno de morte seja este homem, e que ele devolva a este homem pobre 4 vezes mais. Aí o profeta olha para ele e diz assim: está perfeito, no ponto, você é este homem, porque eu te dei tudo que um homem podia ter em Israel. Eu te dei reino, eu te dei homens, eu te dei ouro, eu te dei prata, e eu te dei mulheres, e te daria quantas mais você quisesse. E você foi lá, tomou a única cordeira do seu fiel soldado, e agora as minhas mãos não se apartará da tua casa. Isso era muito forte. Por isso o profeta, ele não vem de forma direta com o rei, ele primeiro aguça um sentimento do rei. As parábolas que Jesus transmitia também tinha este poder. Os irmãos vão observar que na parábola escolhida hoje, ela tem uma mensagem fortíssima, uma mensagem extremamente forte. Porque a mensagem a parábola do trigo e do joio vai nos mostrar que o reino de Deus, Jesus está falando deste ambiente. Ele diz: o reino de Deus é semelhante. Aí ele começa a contar uma história. É semelhante a um homem, louvado seja Deus, um pai de família, que saiu a semear a boa semente no seu campo, mas que dormindo, louvado seja Deus, veio o inimigo à noite e semeou o joio. E o tempo passou,
Isso não foi descoberto da noite para o dia. O tempo passou e quando as sementes começaram a crescer, observou-se que não havia só trigo, que havia uma outra semente que havia florescido e crescido. Então os trabalhadores chamaram aquele pai de família e perguntaram: tu não semeou somente trigo no teu campo? E por que tem joio? Aí o pai de família, louvado seja Deus, aleluia, ele disse: foi porque o inimigo semeou à noite. Aí os servos, os empregados do pai de família, disse a ele: quer que nós iremos lá e arranquemos o joio? E ele disse: não, deixa o joio lá, para que o trigo também não seja arrancado e não morra. Esta parábola, aparentemente, era uma parábola simples. Jesus estava usando a agricultura, algo que os judeus conheciam, para ensinar a eles uma grande verdade. Aleluia. Aí Jesus diz assim que, louvado seja Deus, no verso 30, deixai crescer ambas por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: primeiro colhei o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo vocês ajuntam para colocar no celeiro. Aparentemente era uma parábola simples de ser entendida, mas quando eu e você começamos a meditar, porque esta parábola ela se divide em dois pedaços. Do versículo 24 ao versículo 30 é a parábola contada. Do versículo 36 ao versículo 43 é Jesus explicando a parábola. Poucas vezes vocês vão ver Jesus explicando alguma parábola, mas essa ele explica, porque ela parece ser de uma complexidade muito grande. Aleluia, porque quando se lida com seres humanos, nós somos cheios de coisinhas, né, irmãos? Aleluia. E dizer que o reino de Deus tem filho de Deus e filho do diabo é uma coisa muito séria. E o que nós vamos ver aqui hoje é que é exatamente isso que a parábola diz. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar nesta parábola que Jesus, no versículo 36, ele começa a dar a interpretação. A interpretação já é num outro ambiente, porque a Bíblia diz que Jesus conta essas parábolas, despede a multidão do mar e volta para casa. E quando ele chega em casa, ajunta os seus discípulos e começa a dizer para eles: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está dizendo: eu sou o que semeia a boa semente. O campo onde a semente foi semeada é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Meu Deus, isto é muito forte. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e vão lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá ranger de dentes e pranto. Oh meu Deus, aleluia. Irmãos, esta mensagem ela é de extrema importância para que nós nos convertamos. Sabe por quê? Porque a continuidade do texto, no verso 43, tem algo
aleluia, que o Espírito de Deus, quem tem frequentado os cultos tem ouvido, o Espírito de Deus tem repetido de forma sistemática. Diz assim: então justos resplandecereis como o sol no reino de seu Pai. E aí vem o que o Espírito de Deus tem dito: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escuta, Jesus, ele se utiliza de parábolas para pregar e falar para pessoas que viam, mas não entendiam, que ouviam, mas não conseguiam compreender que com Deus não se brinca, que quando nós nos chegamos ao Evangelho, precisamos tomar atitude, posição, postura, precisamos nos diferenciar do mundo. Existe um sistema corrompido, iníquo, que tem bradado no seio da igreja, por pessoas que têm influência midiática, que está dizendo para os nossos jovens: não tem nada a ver, pode adulterar, pode prostituir, pode fazer o que quiser, pode divorciar, pode fazer o que quiser. Aleluia, eu quero dizer para você, aleluia, que a história não mudou. A história não mudou. Aleluia. Jesus estava dizendo a estes homens: olha, o reino de Deus é semelhante a isso. Aleluia. O filho do homem semeia, mas o diabo semeia também. Aleluia. No reino de Deus tem trigo, mas no reino de Deus tem joio também. Aleluia. Louvado seja Deus, porque teve um que semeou coisa boa, mas teve outro que entrou dentro do reino e semeou coisa ruim também. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os servos perguntam ao filho do homem: quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele disse: não, deixa crescer junto. Aleluia. Meu Deus, eu não sei qual é a dificuldade que nós temos de entender que a Bíblia diz que sem paz e santificação ninguém verá Deus. Sem vida transformada não há contato com o céu. Escuta, aleluia, pastor, mas todos somos pecadores. Somos, por natureza. Mas quando você levanta a mão para Jesus, você é pecador redimido. Você foi remido, lavado no sangue do Cordeiro. Ou seja, é para ser diferente daquilo que o mundo apresenta. Aleluia, aleluia. Se lá no mundo, jovem, os jovens mentem para o pai, não mente não, senão você vira filho do diabo. Casais, homem, mulher, se lá no mundo é comum traição, é comum infidelidade, deslealdade, saiba que se você fizer isso, você vira filho do diabo. A Bíblia diz que joio e trigo andam juntos. Eu falei para vocês que esta parábola ela é extremamente complexa. Por isso que Jesus, quando ele chega em casa, ele senta os discípulos e ele começa a dizer: deixa eu explicar para vocês a real. Aleluia. Andar com Jesus, irmão, não é para qualquer um. É para quem tem propósito. É para quem sabe onde quer chegar. É para quem confia realmente num agir sobrenatural de Deus. E Jesus, nesta noite, ele nos trouxe aqui para ouvir uma mensagem que é para parar de comichão nos ouvidos. Louvado seja Deus, porque o céu é real e o inferno também. É o que está escrito nesta parábola. Porque na explicação da parábola, Jesus disse: olha, quem semeou é o filho do homem, quem semeou de noite é o diabo. Os ceifeiros são os anjos. O trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos das trevas. Meu Deus. E os ceifeiros virão e arrancarão
os filhos das trevas ajuntarão e lançarão no fogo. O trigo não, os filhos do reino serão juntos e colocados num celeiro. Louvado seja Deus, porque esta é a promessa de Deus para aquele que renuncia tudo aqui para viver uma vida para o eterno. Você está entendendo isso, meu querido? Aleluia. Vale a pena você pagar o preço, você renunciar. Vale a pena você renunciar às tentações. Vale a pena você renunciar àquilo que o mundo oferece. Vale a pena, porque Paulo disse que aquilo que os olhos dele viu, aleluia, era difícil até de explicar a respeito daquilo que está reservado para todo aquele que combateu o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Escuta, o céu é real e ele nos espera. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas como saber quem é joio e quem é trigo? Isso não é problema meu e nem seu. Aí entra outra história, porque muitas vezes a gente tenta distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas a parábola de Jesus, ela tem um alvo. É a mostrar que existe uma diferença. E existe manias e comportamentos que nos faz parecer mais com treva do que com luz. João disse isso na primeira epístola. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos dá acesso, aleluia, à eternidade, ao gozo eterno, aleluia. Escuta, uma das características está registrada exatamente aí: quem anda na luz, como ele na luz está, aleluia, tem comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu estou em trevas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se achar ruim, rasga a página da primeira epístola de João. Aleluia. Existem características. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que se andarmos na carne, em Romanos 8, aleluia, se andarmos na carne, nós não satisfaremos as obras do Espírito. Escuta, aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele confirma esta mensagem, dizendo que as obras da carne, aí ele faz uma lista: adultério, prostituição, bebedice, porque está virando moda crente ficar chapando no vinho e dizendo que não tem nada a ver, que Deus não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Só espera que naquele dia vai ter separação. Aleluia. Crente fumando, crente vendo pornografia, não se cansa. E o pior é que ele vem e ainda quer fazer em casa com a mulher. E hoje eu estou rasgado para isso, viu, irmão? Aleluia. Eu orei o dia inteiro para que Deus me desse ousadia para nesta noite dizer para você que aqui está, e para quem acompanha, ou muda de vida, ou o eterno vai ter um encontro com você. Aleluia. A casa de Deus é lugar de fluir bondade, santidade, temor de Deus. Lembra uma das definições que Deus nos deu há 2 semanas atrás? Temor de Deus é como uma muralha que impõe limites na nossa natureza humana. A nossa natureza humana é pecaminosa, mas quando tememos a Deus, ao tentar fazer alguma coisa, logo o temor vem e bate na porta: não vai mais não, não vai mais não, não vai mais não, não chega mais não. Louvado seja Deus, porque o temor de Deus faz a gente tomar uma postura diferente. Agora o filho de Belial, ele não está nem aí. Como eu disse para os irmãos, eu lidei com uma situação essa semana. Eu disse para os irmãos, eu lidei com uma situação, aleluia, que a mulher traía o marido.
E sabe qual era o argumento? Foi Deus que mandou, porque Deus vai salvar ele. Você está entendendo aonde a gente está chegando? O fundo do poço. O fundo do poço moral que nós estamos vivendo. Aí viralizou um vídeo aí de uma missionária dizendo que tem mentira que glorifica a Deus. Eu é que tenho que me conter para não pecar. Uma das características de quem é direcionado pelo diabo é ser mentiroso. Porque a Bíblia diz que a mentira é cria do cão. Quem criou a mentira foi Satanás. E quem vive na mentira é filho de Satanás. É o que está escrito. Mas não pode mais falar, né, pastor? Porque senão, irmão, evangelho que não confronta, não transforma. Evangelho que não confronta, não transforma. E a nossa vida precisa ser transformada de fé em fé e de vitória em vitória. Aleluia, é melhor pagar o preço e sofrer falando a verdade. Isso está no Sermão da Montanha, do capítulo 5 de Mateus. É melhor você sofrer falando a verdade do que por um tempo ganhar o prêmio da mentira. Porque quando a verdade cai, a vergonha é maior. Aleluia, existe uma diferença no reino de Deus, meu irmão. E o que Jesus estava dizendo nesta parábola era exatamente isso. E sabe qual é a minha preocupação como pastor? É que você saia daqui preocupado. Aleluia, porque a palavra que transforma não é aquela que você salta, pula e ao sair do portão para fora não lembra mais dela. É aquela que você leva para casa, vai dormir pensando nela, acorda pensando nela. No outro dia ela está martelando dentro de você, dizendo: muda, transforma. Aleluia, sabe por quê? A intenção de Jesus não é ver ninguém perdido. Esta parábola só mostra uma realidade, mas ele estava dizendo: existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem serve ao diabo. Aleluia, existem comportamentos que não são apropriados para aqueles que servem a Deus. Uma diferençazinha entre trigo e joio. Trigo é povo de Deus, joio é povo do inimigo. Trigo possui essência, joio só aparência. Meu Deus. O joio para todo mundo parece que ele é crente, mas o verdadeiro caráter, ele aparece, ele é demonstrado, não é quando estamos em público, é quando estamos só. É quando eu estou sozinho que o Espírito Santo me sonda e vê se eu sou verdadeiro. Aleluia. E vê se o que eu prego eu estou vivendo. É quando eu estou sozinho. Porque quando eu estou em grupo, eu posso enganar, tentar demonstrar uma coisa que não sou. Aleluia. O trigo, ele produz, e o joio é improdutivo. O trigo, ele dá fruto. O joio, irmão, é incrível. É incrível. Sabe qual é a diferença que a gente consegue ter mais ampla do joio e do trigo numa plantação? Eu estava vendo uma plantação de trigo na Suíça hoje. Aleluia, para me ter uma noção maior. Louvado seja Deus. E é incrível como as duas são iguais. E a diferença é quando chega o tempo de amadurecer. Porque o joio,
ele fica verde, e ele não passa disso, ele não amadurece, ele continua verde, e o tempo vai passando, ele fica mais rígido, ele não consegue amadurecer. O trigo não, quando amadurece, ele vai ficando amarelado. Louvado seja Deus, ele muda, ele é transformado. Você está entendendo isso? Sabe qual é uma das características que eu achei mais profunda do trigo, diferença entre trigo e joio? É que trigo é maleável, ele se curva, joio não muda. Parece que joio tem síndrome de Gabriela, né? Que foi uma frase que ficou famosa no meio evangélico por causa de um negócio na televisão aí. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. O joio tem esta característica e ele não muda. Conforme vai ficando velho, fica pior. O trigo, conforme vai amadurecendo, ele fica mais fácil de se lidar. Aleluia. A raiz do trigo, ela cresce fincando na terra, mas ela não vai muito profunda. A raiz do joio, nem para a terra ela cresce. Sabe como ela subsiste? Enraizando nos trigos que estão ao redor. É quem está ao redor que vai dando sustentação para o joio. Isso é muito forte, irmãos, é uma analogia tremenda, aleluia, que Jesus fez a respeito do reino de Deus. Nós precisamos entender e compreender que fomos alcançados por Cristo para viver em novidade de vida. Jesus nos chamou para transformar a nossa maneira de viver. Escuta, tem gente que até hoje está achando que Jesus salvou ele para tirar ele da pobreza e fazer dele rico. Até hoje está pensando que Jesus salvou ele, aleluia, para tirar ele do deserto e colocar ele no paraíso. Escuta, lembra de uma frase? Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. É exatamente esta analogia que nos ajuda a entender que, independentemente do cenário que você vive, quando Deus está na sua vida, não importa se é paraíso ou deserto. Trigo entende isso, não precisa nem de parábola. Aleluia, glória a Deus. Eu e você precisamos entender e compreender, aleluia, que precisamos ter vida transformada, vida mudada, vida moldada, porque é uma realidade. Existe no reino de Deus filhos de Deus e filhos das trevas. Existe no reino de Deus, nós vamos chegar nessas parábolas, virgens loucas e virgens prudentes, porque Jesus falou disso. Um dia eu trouxe uma mensagem aqui num culto de doutrina: não se escandalize com a igreja. Quem lembra disso? Não se escandalize com a igreja. E eu fiz um catado de todos os escândalos que teve na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Corinto, de Tiatira, de Sardes, porque todas elas teve escândalo, aleluia, e trouxe para os irmãos aqui observar. Louvado seja Deus, que a igreja, ela não é um lugar aonde as pessoas que estão aqui são as melhores do mundo. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Jesus. Aleluia. E eu e você precisamos entender que a palavra de Deus vindo ao nosso coração nos exorta, nos incomoda a ter uma vida transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque o que antecede esta parábola é Jesus dizendo para os seus discípulos: eu falei com parábolas porque eles veem e não entendem, ouvem e não compreendem, mas vocês não. Bem-aventurados, vocês são felizes porque vocês estão vendo, vocês estão ouvindo.
Aí no final da explicação desta parábola, no versículo 43 do capítulo 13, aleluia, na última parte do versículo, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está entendendo isso, irmão? Aleluia. Se você está com dificuldade de compreender o que Deus quer da tua vida, peça a Jesus para ungir os teus olhos, os teus ouvidos, para que você compreenda como é que se vive no reino de Deus, aguardando a volta do Senhor. Porque fato é que nesta parábola ele disse que isto também vai acontecer. Aleluia. Isto também vai acontecer. A Bíblia diz que como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Os ceifeiros estão a postos, pronto, aleluia, para recolher o joio do meio do trigo e lançar no fogo, e ajuntar o trigo e colocar no celeiro. Louvado seja Deus. Sabe, irmão, essa aprovação que muitas vezes a gente passa porque é crente. Quanta gente trabalha em ambiente que o patrão diz assim: faz essa falcatrua, senão te manda embora. Aí você tem que escolher. Escolha o que é certo. Escolha o que não vai trazer peso de trevas para a tua vida. Escolha, porque Jesus continua o mesmo. Ele é fiel e Ele vai abrir porta e vai operar milagres. Eu contei isso para os irmãos há muito tempo atrás. Eu trabalhei numa siderúrgica que fazia peças de ferro, de chumbo, e eu operava um robô que caía um material lá líquido e quando saía, já saía tudo pronto. Fazia parafuso, porca, esses negócios. E um dia chegou um pedido lá de Santinho da Aparecida. Aí o chefe chegou em mim, ele sabia que eu era crente. Pegou o pedido e disse: vai lá na ferramentaria, busca a ferramenta, era um trem desse tamanho, traz, coloca aí na máquina e vai fazer o Santinho da Aparecida. Eu peguei o pedido, olhei para ele e disse: eu não vou fazer. Ele disse: mas você é pago para isso. Eu disse: então me manda embora, porque eu não negocio a minha comunhão com Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que é maldito quem adora e é maldito quem faz. Hoje tem crente, irmão, reformando até terreiro de macumba. Eu estou fazendo um terreiro, mas é o meu trabalho. Quer dizer então que você negocia a tua fé por causa de dinheiro? Não é capaz de acreditar que o Deus que, aleluia, permitiu que você tivesse essa oferta, também não vai abrir uma porta para você digna para o teu sustento? Ou vai viver por fé, ou anda na carne. Ou verdadeiramente acredita que o teu Deus, Ele continua tendo a chave na mão que abre e ninguém fecha. Ou então, irmão, para de servir a Deus. Sabe o que ele disse para mim? Vocês crentes é demais, né? Mas sabe por quê? Ele não me mandou embora? Porque eu nunca faltei, não levava atestado, era um dos primeiros a chegar, dava bom testemunho, aleluia. Se eu fosse um empregado ruim, ele ia me mandar embora, não tinha nem como negociar aquilo. Quando eu disse para ele: eu não faço, ele olhou e falou assim: mas também não posso te mandar embora, um dos melhores funcionários meu, como é que eu vou mandar embora? Tá bom, manda outro fazer, você vai fazer outra coisa aí, louvado seja Deus. E eu disse: é assim mesmo, é por isso que Jesus nos chamou, foi para fazer a diferença. Não adianta, irmão, aleluia, se você andar com Cristo, Deus vai te honrar, aleluia. Já disse para os irmãos, quantas vezes quiseram me persuadir, e se eu fosse, ninguém conhecido estava lá, e para fazer média com um patrão,
Um dia o patrão chegou e falou assim, de madrugada dentro de uma van, eu saindo da empresa, aleluia, eu saía por volta de 2 horas da manhã e tinha ônibus que levava a gente em casa. Eu estou dentro do ônibus uma sexta-feira, o patrão reuniu e falou assim para o motorista: para todo mundo no centro, porque tem um cabaré lá e nós vai todo mundo. Tinha 2 crentes lá na frente que era pior do que o diabo, aleluia, mas eu era novo na empresa, e todo mundo olhou para mim e disse: mas tem um crente lá atrás. Ele disse: esses 2 vai e ele vai também. Eu levantei lá do fundo, vim aqui na frente aonde ele estava sentado, e era o chefe que estava sentado lá na frente. Eu olhei para ele, botei o dedo na cara dele, disse: tu me respeite, porque tu não me conhece. Lá dentro tu é o meu chefe, aqui fora tu não é nada. Lá dentro tu manda, aqui fora tu não manda em nada. Se você me deixar na minha casa, esses 2 atrapalhados, filhos de trevas, se quiser ir com vocês, é problema deles. Agora o meu é chegar na minha casa, porque tem minha esposa e meus filhos me esperando lá de madrugada. Todo mundo olhou e disse: vai ser mandado embora. Quando foi na segunda-feira, ele me chamou todo mundo da sessão, por volta de meia-noite, era a hora que nós lanchava, aleluia. Eu falei: agora é a hora. Ele chamou todo mundo e disse assim: ó, deixa eu avisar uma coisa aqui, esses 2 aí não é não, mas esse que chegou aqui é. Aonde esse rapaz estiver, vocês respeitem. Se eu pegar alguém falando bobagem, se eu pegar alguém com conversa fiada, eu vou mandar embora, porque esse crente aqui é crente, ele veio aqui, deu testemunho. E quando eu pedi para sair de lá, ele até chorou. Ele disse: irmão, pelo amor de Deus, não sai não, aleluia, porque nós fazíamos culto, a porta do céu se abriu, louvado seja Deus. Irmão, faça diferença, não seja joio, seja trigo. Faça diferença quando não tiver ninguém te vendo, quando não tiver ninguém conhecido por perto. Diga: Jesus, eu estou te vendo, foi tu que me colocou aqui, e aqui vai fluir a luz do teu evangelho. Vamos ficar de pé. Sabe por quê, irmão? Aleluia. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15: já vos não chamareis servos, Jesus dizendo para os seus discípulos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu fiz conhecer a vocês. Vocês são meus amigos, irmão, aleluia, aleluia. Quando eu estou no mar, quando eu estou no deserto, quando eu estou no calabouço, que é isso, pastor? De vez em quando o senhor chega lá, parece que eu nunca saí de lá, irmão. Mas eu aprendi que fornalha é habitat natural de crente. Aleluia. Mas quando eu estou lá, que eu desço na oração, a primeira coisa que eu sinto é o meu amigo chegando. Aleluia. A primeira coisa que eu sinto é o meu amigo chegando. Porque quando ele chega calmando tempestade, né? Ele chega dizendo para o inimigo assim: sai para lá, porque ele precisa de calmaria. Aleluia. Isto é certeza de intimidade com o Senhor. E o Senhor chamou a mim e a você para esta intimidade, aleluia, para esta vida transformada, para esta vida moldada, para que eu e você pudéssemos ser trigo. E trigo é amigo de Jesus. Amigo de Jesus não é servo, não é escravo, é amigo. Amigo conhece intimidade, amigo conhece o céu pelo lado de dentro. Amigo tem certeza, porque já experimentou nos vales, nos desertos, nos cativeiros, que ele nunca deixa de entrar junto. Aleluia. Amigo é isso, irmão, é certeza de que ele não vai te deixar nunca. E é este amigo que eu e você não podemos jogar fora a sua amizade. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te agradecer por esta noite e pedir ao Senhor que me ajude a melhorar, que ajude a tua igreja, meu Deus, a melhorar, que possamos aprender, meu Deus,
fomos chamados, Pai querido, para ser trigo e não para ser joio, para ter comportamento diferente do mundo. Fomos chamados para uma vida ilibada, para conhecer o céu pelo lado de dentro. Amanaga, Pai, meu Deus, precisamos respirar o céu. Precisamos respirar o céu. Meu Deus, ajuda a tua igreja a viver em novidade de vida, a viver uma vida transformada, uma vida moldada, uma vida diferente. Meu Deus, ajuda o teu povo, Pai. Ajuda o teu povo a pagar o preço na oração, no jejum, a fazer renúncias por causa do teu nome, a fazer renúncias por causa do teu nome, a fazer renúncias por causa do teu nome. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Deus te abençoe. Na próxima semana, ou melhor, no final de semana, aqui estaremos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Os irmãos se assentem e vamos ofertar na casa.